Como sair do automatismo do dia a dia? Se você prestar bem atenção, isso é o status quo, né, da maioria das pessoas, inclusive a minha, né? Lógico que isso vai variar, né, de cada pessoa para pessoa, né, níveis, né, de automatismo. E o que seria esse automatismo? É a pessoa se identificar com a própria mente, com o próprio pensamento, os pensamentos, as emoções, achar que é esse corpo físico aqui, né? Então ela acaba que mergulha nesse turbilhão de pensamentos, né? De ruminação mental, e acaba achando que é isso, né? Que é o próprio pensamento. E isso é o mais comum que a gente vê por aí, né? Faz parte do rebanho humano, né? Os governos, mídia, tudo corroboram, né? Para que as pessoas, né, estejam cada vez mais rodando no automático, né, sem ter a autoconsciência, né, sem serem pessoas despertas, porque hoje em dia um do ativo mais valioso que tem nas pessoas é a própria atenção, né? Quando você tem a atenção das pessoas, você já tem um grande valor em mãos. Então, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, tudo, né, mídia, tudo visa o que? Visa o financeiro, né? É o capital. Então, quanto mais pessoas que consomem os produtos, consomem os serviços, depende mais de remédio, depende mais de hospital, né? Come industrializados, fast food, assiste novela, canal aberto. Então, isso é uma grande rede, né, de manipulação que acaba mantendo a maioria das pessoas dentro, né, de uma matrix, né, dentro de uma talvez egrégora mental ali, e as pessoas acabam viram robôs, né, dentro daquele círculo vicioso, identificado com a própria mente, os pensamentos, emoções, e a pessoa se despertar, né, ser autoconsciente, acaba sendo uma raridade hoje. E como sair, né, desse processo? Eis a pergunta. Isso aí eu acredito, né, que parte de um incômodo. Isso é um incômodo individual, né, de cada um. A gente pode retomar ali, né, na mitologia de Platão, né, na mitologia da caverna, onde as pessoas estão acorrentadas ali e eventualmente, bem esporadicamente, uma pessoa ou outra vai se incomodar com aquelas correntes, né, vai começar a se mexer, vai querer tentar se soltar, vai machucar os punhos, né? Então todo mundo tem um processo e isso envolve várias vidas, e cada um está no seu momento. Então por isso que uma das coisas mais complicadas hoje em dia é a questão do julgamento, porque você nunca vai conseguir saber em que momento tal pessoa vai estar, em que momento a sua mãe está, seu pai está, seu irmão está, né? Se o espírito da pessoa é evoluído ou não. Então existem várias variáveis, várias camadas, né, antes de você querer avaliar um ego, né, um eu terreno, porque você vai estar vendo apenas a ponta do iceberg. Porque hoje em dia, quando a gente tenta julgar ou avaliar uma pessoa, basicamente, de forma superficial, a gente está vendo o ego da pessoa, a personalidade, né? No meu caso, né, me deram esse nome aqui, Fabrício, esse corpo, né, transitório, do berço à cova. Então tem esse meu eu terreno, esse ego. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. Por trás disso tem várias camadas mais profundas, espírito, vidas posteriores, arquivos mentais, sinapses mentais. Então o processo é bem mais complexo do que a gente consegue ver e perceber. Beleza, mas como fugir dessa questão de automação? Eis a pergunta. Eu gosto muito de uma pergunta que foi atribuída a Ramana Maharshi muito tempo atrás, acho que no começo ali, né, do século XX, onde ele diz o seguinte, ele fazia a seguinte pergunta, né, quem é você? E essa pergunta ela é bem interessante, quem é você? Porque ela não necessariamente precisa de uma resposta. Muito pelo contrário, quando você tenta responder esse quem é você, você acaba se perdendo, entrando no labirinto ali do Minotauro e se perde e não consegue achar uma resposta. Porque qual que é o principal objetivo dessa pergunta? O principal objetivo
é justamente te colocar num estado de observação, de percepção. Né? Quando você pergunta assim, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Beleza, será que eu sou o corpo? Corpo físico aqui? Perna, braço, cabeça? Será que eu sou o cérebro, o pensamento, a emoção, sentimento? Quem sou eu? Quando você faz essa pergunta, e existem várias camadas de aprofundamento nessa pergunta, porque dependendo da maneira que você está, do seu nível de consciência, quando você faz essa pergunta, quem sou eu? Automaticamente você já vai para um estado de observador, um estado de percepção de todos, de percepção de quê? De fatores internos a você mesmo, né? Então, e fatores externos também, né? Então você cria uma abstração, cria um espaço entre o pensamento e um fator externo, e a partir da hora que você cria esse espaço, você dá abertura para a consciência, porque a consciência, ela nada mais é do que uma abstração. Quando você cria essa abstração, essa desidentificação, né, da mente, né, quando você começa a perceber que não é a mente, que não é os pensamentos, as emoções, e é a partir daí que realmente você começa a ser um ser humano de verdade, né? Você deixa de ser só humano e passa a ser o ser, né? Ser humano tem duas palavras, né, que basicamente humano, que seria esse eu animal aqui, o corpo, mente, com cérebro, né, toda essa parte aqui, e existe o ser, que ele é um eu superior, né, um eu espiritual, que está além desse ego, além desse eu terreno. Uma das técnicas que você acaba aprendendo quando vai fazer yoga ou outras tradições, né, orientais, é a questão da respiração, né? Quando você começa a prestar mais atenção na sua respiração, você percebe que aquela respiração rápida, aquela respiração mais ofegante, ela é característica das pessoas que são automatizadas, né? Que vivem no automático, vivem identificado com os pensamentos. Essas pessoas, se você perceber, têm uma respiração mais rápida, mais estressada, né? Então, assim, um dos principais fatores que eu tenho aprendido hoje em dia é você começar a prestar atenção na respiração, né? Não tentar controlar ou fazer muito esforço para isso. Lógico que existem técnicas específicas de respiração, mas a que eu mais gosto, assim, faz mais sentido para mim, é quando você simplesmente começa a observar a sua respiração, né? Inspiração e expiração ao longo do dia, né? Porque é meio que automático, você começa a prestar mais atenção nisso e automaticamente a sua respiração tende a se normalizar, a ficar mais profunda e, consequentemente, né, você vai ter uma calmaria, uma paz mental, um controle, né, sobre os seus atos, uma conexão bem maior do que no estado normal, né, das pessoas, que é essa respiração estressada, de trânsito, de estresse no trabalho, entre outras coisas. Outra coisa importante é a questão de não agir no primeiro impulso. Então, se realmente a gente trabalhar essa parte através de meditação, leitura, hoje uma coisa que está fazendo bastante sentido para mim é, por exemplo, a leitura. Quando eu estou lendo, é um processo bem complexo, porque ao mesmo tempo que eu estou praticando a leitura, eu estou também meditando. Então, assim, são vários processos ao mesmo tempo, né? Então, quando eu medito, eu acalmo a mente, eu me conecto. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou adquirindo conhecimento. Então, o processo de leitura, para mim, hoje em dia, é bem interessante, porque é meio que um combo, né? Onde eu consigo ficar ali 30, 1 hora, e eu saio totalmente diferente de quando eu inicio ali, né? Geralmente a gente sai do trabalho, a mente já está meio ali acelerada, né? Então, quando você precisa dar aquele fôlego, aquela acalmada ali, o processo de leitura para mim hoje em dia é bem interessante, justamente por isso, porque você começa a ler, você foca a sua atenção, e principalmente para mim hoje em dia está funcionando mais livro físico mesmo, onde eu consigo grifar, consigo escrever, né? Então automaticamente o meu foco já vai ser direcionado ali para o livro, para as linhas. Então eu estou aprendendo,
eu estou lendo, e automaticamente você vai prestar atenção na sua respiração também, né? Então sua respiração vai normalizar, sua mente vai acalmar, é um processo bem interessante e por último ali você consegue atingir um nível de conexão bem legal. Recomendo a todos esse processo de leitura nesse sentido, né? Juntando meditação, leitura, conexão, percepção da respiração. Beleza? Basicamente é isso. Depois eu volto com mais vídeos sobre esse tema. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir, deixa um comentário. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e se inscreva no canal. Um abraço aí e até o próximo vídeo.